Olá amigos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula, na qual apresentamos a parte final do capítulo 12 do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier e trazido para nós pelo espírito de André Luiz, cujo título desse capítulo é Estudemos Sempre. Para aqueles que estão acessando essa videoaula, nós dividimos o capítulo 12 em duas partes para facilitar didaticamente o entendimento das situações vivenciadas pelos personagens Antonina, que está encarnada, e Leonardo, que está desencarnado. André Luiz começa a relatar a situação em que se encontra o espírito de Leonardo. Após acomodarem Antonina no corpo físico e certificarem-se de seu bem-estar, os nossos amigos Hilário, André e Clarencio voltaram suas atenções para o ancião Leonardo, que dormitava numa velha cadeira na sala. Hilário pergunta a Clarencio se aquele sono que o espírito está sentindo é como se fosse o de um corpo físico encarnado. E o instrutor confirma que sim, e explica o motivo do espírito sentir aquele sono, dizendo que na fase em que Leonardo se encontra, ele está subordinado a todos os fenômenos da existência vulgar, isto é, da existência no corpo físico. Sendo assim, ele não prescinde, ele não consegue abrir mão do repouso físico para se refazer. Assim como nós não podemos abrir mãos das horas de repouso através do mecanismo do sono, Leonardo, embora desencarnado, passa pelas mesmas necessidades de repouso que nós temos. E podemos estender essas necessidades, embora André não fale no romance, também para o campo da sede, da fome, das dores, das necessidades fisiológicas e todas aquelas que nós vivenciamos diariamente. Clarencio, então, convida André e Hilário para se aproximarem e examinarem com mais detalhes o corpo do ancião Leonardo dormindo na cadeira. E ao exame, André e Hilário constatam que esse corpo de Leonardo é semelhante a um fosso, a um poço. E, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual, contudo, mostra-se pesado e denso, como se ainda envergasse a túnica de carne. Após observarem o aspecto desagradável, Hilário pergunta sobre as razões de tal obscurecimento. Clarencio explica a Hilário que o psicossoma ou o perispírito, ele não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num corpo celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pelas leis das formas. Portanto, no círculo da matéria densa, a alma encarnada, ela sofre os efeitos da herança recolhida dos pais, a parte genética. Entretanto, Clarencio nos ensina que, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. E ele continua dizendo: detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Nós renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser.
Os dipsômanos, aqueles que são habituados a beber de forma inveterada, eles não adquirem o hábito da bebida desregrada por parte dos pais, mas sim, segundo Clarencio, quase sempre ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E existem beberrões desencarnados que se aderem e que se ligam àqueles encarnados que se fazem instrumentos deles próprios. E Clarencio, dando um tom mais grave à sua voz, pondera: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. E se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. E é nesse momento que André se lembra de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. E Clarencio, percebendo esse pensamento de André, procura esclarecer o seguinte: que no campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando as qualidades superiores na própria alma, se dispuseram a buscar afetos que permanecem à distância, no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. Essa possibilidade de gênios terem filhos monstruosos ou medíocres é a compaixão reedificante dos pais para socorrê-los. E sorrindo, Clarencio acrescenta: na família consanguínea ou na família humana, nós obtemos aquilo que procuramos. E aquele que já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Eis aí o quesito da esperança, eis aí a confiança em Jesus e na espiritualidade. Em seguida, Clarencio, observando, contemplando o velhinho que repousava, continuou comentando mais para Hilário do que para André. Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nosso amigo Leonardo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, do ódio, do desencanto, da aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que ele apresenta. E com mais gravidade ainda, Clarencio nos diz: nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Hilário, então, preocupado, pergunta para Clarencio: mas e se o nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? E Clarencio, com a sua sabedoria e sua gentileza, responde: indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço vai estabelecendo outros caminhos que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor, de Jesus, a ação e a fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho,
enquanto estamos encarnados, isto é, na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais quando desencarnamos. Porque a indolência trazida do mundo material é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as, por vezes, durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma, um perispírito sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É necessário centralizarmos a nossa mente no esforço infatigável do bem. Clarencio continua dizendo: é para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, que são os únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nós nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, André Luiz, concluindo o seu relato, nos fala: lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia, e a tênue claridade da manhã penetrava o recinto. E Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensariam algum trabalho de análise da mente, e porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser incomodados na paisagem diurna. Os amigos espirituais nos respeitam, sabem das nossas tarefas, dos nossos compromissos e aguardam um momento adequado para se utilizarem com a nossa aceitação dos recursos que podemos colaborar para ajudá-los. Portanto, o ministro convoca André e Hilário para se retirarem, dizendo que o prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, seria marcado para a noite seguinte, que no caso será o capítulo 13 desse livro, Entre a Terra e o Céu. Joana de Ângeles nos diz que a integridade moral do ser humano é um compromisso que deve ser mantido em relação com a vida, por meio do qual se aurem valores que enriquecem, predispondo para a plenitude. Paz, irmãos, que possamos ter aproveitado um pouco dessa pequena videoaula, que é um resumo do capítulo 12 do romance Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo esse que dividi em 2 partes. Obrigado e até a próxima videoaula. Fiquem em paz.